Olá, estamos aqui, sou Miriam, estamos eu e o Rafael, e eu queria, na verdade, hoje é o nosso dia, né? Dia Internacional da Mulher, e até fazer uma reflexão um pouco sobre nós, mulheres, no setor de tecnologia digital e telecom, a gente precisa ter ações, muitas empresas estão fazendo ações afirmativas no sentido de se galgar mais ascensão, né, de nós mulheres nesse mundo, mas a gente precisa muito mais, principalmente formação, né? Acho que vale a pena lembrar também do projeto de lei do governo Lula que equipara os salários femininos e masculinos. Obviamente, isso é uma boa notícia. Vamos ver se tramita mais rápido lá no Congresso. O Congresso está começando nova legislatura agora, né? E vamos ver como é que acontece. Então, estamos aqui hoje para avançar na semana. Acho que quem me acompanhou viu que eu estava em Barcelona, lá foi muito movimentado o evento. E aqui no Brasil também, muita novidade, né, Rafa? Então, vamos lá, teve dois balanços importantes, da Vivo e da TIM. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Falo, teve Balanço da TIM, teve Fistel, teve Oi, que a gente vai falar de novo, teve do D2D, a gente vai falar tudo isso ao longo do vídeo. E Miriam, parabéns aí pelo Dia das Mulheres, é um dia de luta, na verdade, né? Então, que a luta de vocês dê frutos enfim, apoio total. Mas o que teve de balanços e que eu gostaria de falar é a respeito de como a Vivo e a TIM têm posicionado e declarado publicamente que elas estão buscando a valorização das ações delas, dobrando a remuneração que elas estão oferecendo aos acionistas, de maneiras diferentes, né? Então, é pagando mais dividendos, é pagando acima do lucro líquido que elas vão ter ao longo dos próximos 3 anos. Ambas estão com essa estratégia pelos próximos 3 anos, ou seja, até 2026. Então, 24, 25, 26, elas vão pagar mais para os acionistas. A Vivo vai lançar a mão de recompra de ações, ela já soltou no começo da semana, um fato relevante explicando como é que vai se dar essa recompra, além de uma recompra de ações resultante de uma redução de capital. Então, são dois modelos de recompra, essa aqui uma para redução de capital e a outra é direto no mercado. A redução de capital, a diferença é que ela compra por igual de todos os acionistas, né? Mantém a proporção acionária. Já na recompra tradicional, os acionistas que quiserem podem vender, inclusive, todas as ações, um minoritário pode vender todas as ações que tiver para a Telefônica, por exemplo. Então, esse é um movimento importante, porque elas estão buscando valorizar e, de certa forma, perder um pouco, assim, diminuir, digamos, a diferença que elas vinham tendo em relação a Big Techs, a grandes empresas de tecnologia, que tiveram uma valorização muito maior do que as empresas de telecomunicações, que tradicionalmente, desde sempre, foram as grandes habilitadoras das tecnologias digitais no mundo inteiro, né? Então, eu acho que é um detalhe digno de nota esse movimento das empresas. Da É, TIM da... são duas coisas, né? Ou ela remunerar mais, remunera os acionistas brasileiros e, obviamente, o controlador delas, que está muito endividado, são as duas operadoras europeias, né? Mas o importante também é que esse movimento, no Cada Vivo, no da TIM eu não acompanhei direito, mas tem aumentado a valuation das ações dela, vários analistas, porque tem colocado valores mais altos, quase todas as ações estão em compra, que é um movimento também importante para você, porque elas sempre estão muito abaixo o ativo delas nas ações, né, na bolsa. Segundo, Uhum. Segundo tema, acho que a gente pode falar do Fistel suspenso, que justamente aconteceu o Vivo Day na terça-feira, que o Christian Gebera mencionou que o Fistel suspenso é uma das coisas que está contribuindo para uma certa sobra de dinheiro aí a cada trimestre, a cada ano, no balanço da Vivo. Assim. E aí a gente foi atrás para entender melhor como assim esse fiscal suspenso. Né? O que eu lembrava do fiscal suspenso é que era uma questão envolvendo a pandemia. Lá em 2021, eles questionavam o pagamento por causa da pandemia, por causa de era um momento complicado, precisavam investir dinheiro logo para reordenar ali a rede. Mas não, o que ele falou assim, não, a nossa briga é uma briga questionando o fiscal de forma permanente. A gente entende que ele já perdeu a finalidade, então ele que precisa ser suspenso ou revisto o quanto ele deve ser cobrado. O que acontece? O Fistel ele é usado, ele é dividido em três, digamos assim, né? Uma parte dele é usado para bancar a Anatel. Todos os recursos que a Anatel precisa para fiscalizar o serviço de telecomunicações vêm do Fistel. Outra parte vai para o Tesouro e outra parte
tem destinação ao FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Por enquanto, desde 2021, 2021, 22, 23 e agora 24, as operadoras deixaram de recolher. Quem deixou de recolher? A Algar, a Sercontel, a Vivo, a Claro e a TIM. Tá? Então, isso já está beirando os 12 bilhões de reais acumulados. E ontem a gente teve uma coletiva de imprensa com o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e ele falou assim: olha, a Anatel ela recebe os recursos de qualquer forma, porque esse dinheiro vai para o Tesouro e o Tesouro faz a dotação orçamentária e manda para a Anatel. Então, a Anatel não fica necessariamente sem recursos se as operadoras, por enquanto, não pagam. Tá? Mas, no entanto, se cria um problema para a Fazenda, isso cria um problema para o Tesouro, e aí o governo vai ter que Mas o que realmente acontece nesse mexer. movimento, Rafa, é o seguinte: a decisão da Justiça de suspender foi motivada pela Covid. E até hoje, assim, não se avançou, mas o argumento inicial era a Covid mesmo. O questionamento sobre essa taxa, na verdade, é um questionamento que as empresas têm que ter uma certa razão, porque a Anatel gasta 600 milhões por ano e elas recolhem cada uma média de 2 bilhões, 3 bilhões ano, porque a taxa vai para cada usuário de celular que tem o celular no mercado, né? Basicamente vai sobre todos os serviços de telecom, mas o maior número de terminais são os celulares, então se paga mais. Mas, de qualquer forma, é um movimento que um dia a justiça vai julgar e vai julgar, acredito, mesmo reconhecendo que pode ter argumentos razoáveis das operadoras, isso é uma lei, né? Então precisaria mudar a lei e a dívida vai se acumulando. Nesse caso, é importante salientar também que a dívida da Oi só, nesse caso, é 1,6 bilhão, porque refere-se ainda quando ela ainda tinha a operadora de telefonia móvel, né? Então, enfim, é mais uma dívida aí que fica na conta aí da Oi, que não está na negociação lá do TCU, são outros penduricalhos que vai se ver. Falando em Oi, podemos falar então agora do movimento da Oi, né, dessa semana. Houve um adiamento importante, né, da Assembleia, e ficou tudo para depois da decisão do TCU, que é no dia 23 de março. Ontem o Baigorre explicou aos jornalistas como vai ser, quer dizer, não vai ter uma decisão no dia 23 de março fechada, porque vai ser no máximo um acordo firmado, mas ao se ter o acordo, o processo enfim, resolve, né? Começa a se falar que talvez haja uma luz no fim do túnel. O mercado está falando que o risco de o governo fazer intervenção talvez seja muito maior do que se tentar buscar, enfim, se abrir mão de várias questões de impostos e tal. Começa a se sussurrar que talvez haja uma luz, mas não acho, não tem nada assim muito definitivo, não. Por enquanto, a Anatel continua trabalhando no processo da intervenção, né, Rafa? E é isso. Isso mesmo, o Antônio Baigorra também falou que o processo de intervenção que chegou e está sendo relatado pelo conselheiro Alexandre Freire no Conselho Diretor da Anatel, não necessariamente vai ser votado até a decisão, até o fechamento da negociação ali no TCU no dia 23. Isso é algo que eles, os conselheiros, ainda estão conversando entre si para saber qual que é a necessidade, se é preciso já ter isso antemão pronto no momento do acordo ali fechado. Então, isso ainda não está definido. E tem um outro indicador importante, teve um movimento de compra de ações forte, né, Rafa? Você viu ontem, qual foi o comunicado da Oi? A Oi comunicou ontem à noite que o trustee DTVM, que é aquele fundo que provavelmente tem uma ligação com o Nelson Tanuri, porque tem associados do Nelson Tanuri, que tinham comprado, esse fundo tinha comprado até 5,14% das ações da Oi, se tornou um acionista relevante da Oi em fevereiro, e falou que até tinha interesse em ajudar a administração, em participar das negociações, enfim. Ontem falou que já diminuiu, já vendeu boa parte dessas ações e está agora com menos de 5%, deixou de ser, então, um acionista relevante dentro da Oi. Parece que é um recuo, que ele não está mais interessado, viu que o problema pode ser muito grande, talvez, não sei. Especulando aqui, viu, Miriam? Na verdade, diminuindo a participação, ele deixa de ser um sócio relevante, é um movimento importante aí, nesse ingrediente Oi, que nada é simples, né? Não pode indicar ninguém para conselho, por exemplo, que seria uma estratégia que ele poderia tentar. Ter gente no conselho da Oi para mudar aí o plano de administração. Outra coisa envolvendo a Oi, que acho que é importante a gente
mencionar que teve a Assembleia Geral de Credores, né? Foi uma assembleia, como já se esperava, que haveria uma votação para prorrogar o stay period até pelo menos aí o prazo de apresentação do acordo entre a Anatel e a Oi ali no TCU, mas também teve uma outra questão, que assim, um board holder, que também é acionista da Oi, está questionando na justiça o plano de recuperação em vários pontos do plano de recuperação judicial da Oi. Está falando que tem algumas ilegalidades ali, está falando que faltam muitos detalhes, enfim, são críticas, mais críticas a esse plano de recuperação que vai ser mexido, vai mudar em alguns termos assim. Mas, falando com a gente do mercado, as apostas são de que esse plano muda, mas também não vai ser uma mudança gigante, tá? Vai mudar alguns termos, algumas cláusulas, mas nada que vai fazer uma grande diferença em relação ao que ele se apresenta hoje, a como ele se apresenta hoje. Ok. Por fim, eu acho que ontem teve reunião do Conselho da Anatel. Agora a Anatel está se reunindo só mensalmente, então acumula muita coisa, né, na reunião. Mas acho que talvez o mais importante mesmo tenha sido a aprovação do sandbox da tecnologia celular satélite. Isso é bacana, o Rafa pode explicar, mas é porque você usa a frequência do celular, quer dizer, o satélite vai usar a frequência do celular em áreas aonde não chega nada, né? Nem, não chega até mal o satélite. E isso pode ver, a Anatel está animada, né, com essa tecnologia. Ela então teve que fazer uma regulação específica para isso, porque as regras da Anatel só permitiriam o uso experimental de frequência por um ano e pouquinho. E nesse caso a Anatel autorizou então a liberação por 2 anos, o que dá tempo aí realmente para se ver quais são os efeitos e como é que se consegue fazer essa interoperabilidade, na verdade, né, das duas tecnologias. Quer falar mais, Rafa? Tem alguém fazendo isso já? Tem. Quem faz isso assim, mas está tudo no campo ainda da pilotagem, está tudo no campo da experimentação, né? É Starlink, é a Link Global e a ST Mobile. A ST Mobile, inclusive, é que se tem o conhecimento dos pilotos públicos que pretendem ser feitos no Brasil com a TIM e com a Claro. Inclusive, Uhum. foram os pedidos de TIM, claro, que motivaram essa discussão em torno do sandbox regulatório para o D2D, que é como o pessoal chama essa sigla do Direct to Device, direto satélite celular, por aí, né? O que eu acho legal dessa tecnologia, como você falou, assim, no Brasil, o território, inclusive o Carlos Baigorra falou isso ontem, é um território gigantesco, tem áreas de sombra muito importantes da tecnologia móvel, e numa tacada, se essa tecnologia funcionar a contento, você consegue cobrir praticamente 100% do território brasileiro com a tecnologia. E a grande vantagem dessa tecnologia é que um celular comum, sem necessidade de adaptações para falar com o satélite, consegue conversar com as constelações de satélites de baixa órbita. É É, bom lembrar, né, Rafa, que o Brasil, embora tenha 94, 98, eu acho, por cento da sua população coberta com a tecnologia móvel, o território brasileiro só tem 15% de cobertura móvel, 95% não tem cobertura terrestre. Então, é uma imensidão de falta de infraestrutura. Isso pode ser um caminho aí legal para se chegar a é. universalizar efetivamente o E serviço, a, né? e, e a grande vantagem é que você falou também aí no começo, ele usa as mesmas frequências. Então, assim, usa 2,5 GHz, por exemplo, que é usado no celular, entendeu? Então, assim, não tem uma necessidade de adaptação gigante nos aparelhos, e os novos devices que já estão sendo lançados pelas operadoras, pelo menos topos de linha, já tem uma capacidade de usar essa tecnologia. Isso também está atrelado ao release 17 do 5G, se não me falha a memória, tá? Mas uma coisa que também é importante falar, assim, o pessoal às vezes acha, isso vai substituir então a rede de celular. Não, não vai mudar. Numa cidade, o satélite não vai ter potência para mandar uma frequência e conversar com o teu celular, porque a cidade tem um monte de frequências, as herbes são muito mais fortes, a qualidade da conexão é muito melhor, é muito superior. Isso daí serve para onde? Para áreas de sombra, para áreas onde a cobertura realmente é deficitária. Uma grande diferença, por exemplo, enquanto se fala do 5G conectando a 1 gigabit por segundo na banda larga, por exemplo, nessa tecnologia 2D se fala em mandar SMS, se fala em uma conexão de dados de 10 mega, de 15 Na verdade, megabits por segundo. Então, é ligar a pessoa ao mundo da internet, isso, mas, ao mundo digital, né? Mas isso. com as suas limitações. É, Claro, né?
Só para Ok. ficar claro, que às vezes o pessoal acha que, nossa, o Starlink então vai entrar na tecnologia móvel e vai destruir as operadoras. Não, não vai. Até porque, uma coisa que é muito importante falar, assim, essas operadoras que oferecem esse serviço, elas dependem e necessitam fechar um acordo com as operadoras terrestres, porque elas que Aham, são outorgadas, elas que têm as frequências. Nenhuma aham, operadora de satélite vai poder ter essa frequência no momento para poder oferecer esse serviço diretamente ao consumidor, por exemplo. é. Aí, na verdade, vai ser um acordo entre Sim, operadores terrestres e operadores satelitais, né? Mas, enfim, exatamente. qualquer serviço que amplie acesso é bem-vindo a Sem princípio, né? dúvida. É isso Ok, aí. próxima semana teremos muito mais novidades, né? A Congresso está lá começando, né? Você já escolheu seus indicados e vamos acompanhar agora o que que acontece. Até Tá mais, bom. pessoal. Obrigado, Miriam. Obrigada, obrigadão, Rafa. Hasta Até a próxima. luego. Tchau, tchau. Tchau, tchau.